Bom dia. Tribunal Regional Eleitoral anuncia que vai manter o calendário das eleições suplementares. A propaganda eleitoral começa na próxima segunda-feira. Pelo menos 7.000 militares das forças federais vão garantir a tranquilidade do pleito em 22 municípios. O governador entrega novas viaturas e fala das medidas adotadas para garantir as promoções dos policiais militares. Loterias da Caixa. Quina, Acumula e Lotofácil tem apenas um ganhador. Ele é lá do Maranhão. O time do Iranduba volta a campo hoje contra o Santos no jogo de volta e precisa vencer para garantir vaga nas finais da competição. Hoje é dia do Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Receita Federal vai liberar na próxima segunda-feira consulta mais um lote de restituição do imposto de renda. Começa hoje saque do último lote das contas inativas do FGTS. Rodrigo Maia é citado em declaração premiada de Eduardo Cunha. Deputados escondem o jogo na votação sobre denúncia contra Temer. Suspeitos de cometer atentado contra a casa de um delegado no interior já estão presos. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5:48 em Manaus. Previsão do tempo. Como fica o tempo em Manaus? Nublado a parcialmente nublado pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O Instituto Climatempo fala da probabilidade de 80% para chover 9 milímetros neste sábado. A temperatura que no momento é de 24 graus não deverá ultrapassar os 33 graus centígrados na máxima. A umidade relativa do ar está em 91% e os ventos sopram com velocidade moderada. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros e 47 centímetros. Normais as operações de pouso e decolagens nos aeroportos de Manaus, Eduardo Gomes e o militar de Ajuricaba. Hoje é sábado, 8 de julho. Já são passados 189 dias do ano e faltam agora 176 para terminar 2017. Dia dos Santos Eugênio III e Adriano III. Hoje também é o dia do panificador. Fatos acontecidos nesta data. Thérèse Peltier é a primeira mulher a viajar de avião, isso em 1908. O imposto sindical era criado em 1940. Berlim, os soviéticos proibiam a livre circulação entre os lados ocidental e oriental em 1953. Projeto de Tancredo Neves abolindo a pena de morte era rejeitado pela Comissão de Justiça da Câmara em 1971. Era realizado em 1986 na legalidade o primeiro congresso do PCB no Brasil. Futebol. A Alemanha se sagrava tricampeã do mundo ao vencer a Argentina por 1-0 em 1990. Fraude no INSS. A Justiça do Rio revelava um rombo de 100 bilhões de cruzeiros em 1991. Agora 5:49 em Manaus. A baixa qualidade na exportação de peixes ornamentais da Amazônia para outros países fez com que pesquisadores do Amazonas desenvolvessem um modelo de quarentena onde os recintos em que os peixes permanecem após o transporte e antes de serem exportados fiquem associados com tanques contendo plantas aquáticas. O sistema denominado de aquaponia é desenvolvido com o apoio do governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAN, no âmbito do programa Sinapse da Inovação. Evitar erros da identificação do paciente em procedimentos como a administração de medicamentos e transfusão sanguínea é o objetivo de um protocolo criado pelo Hospital e Pronto-Socorro Delfina Reinaldo Abdelaziz, na zona norte de Manaus. Toda a unidade de saúde padroniza condutas para garantir a proteção de quem busca atendimento. O Delfinaziz é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde, administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. Em cada 1.000 pacientes que recebem transfusões de sangue ou de hemocomponentes, um indivíduo recebe a destinada a outra pessoa. Em 2/3 dos casos, o motivo é a identificação errada na bolsa. Por isso, garantir maior segurança de seus usuários, o Delfinaziz padronizou a identificação daqueles que ingressam na internação. E não há até o momento registro desses incidentes naquela unidade. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas divulgou ontem o edital de divulgação do resultado preliminar dos candidatos aprovados no PSE
2017.2 DPM, que oferece 20 vagas de estágio na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O edital com a lista de classificação dos candidatos por ordem decrescente de pontuação nas provas do exame de seleção está disponível no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Amazonas e no site da instituição www.defensoria.am.def.br. O candidato deverá ou poderá consultar pessoalmente suas notas e, havendo interesse, apresentar recurso no prazo máximo de 2 dias úteis a partir da publicação do resultado do certame no Diário Oficial da DPE-AM. A campanha Nota Fiscal Amazonense promove na próxima terça-feira, 11 de julho, às 11 horas, no auditório da Cefaz, o 23º sorteio mensal. Serão sorteados 98 mil reais, sendo 70 mil para cidadãos e 28 mil para as entidades que desenvolvem ação sociais cadastradas na campanha. O evento é aberto ao público. Serão sorteados para os cidadãos 8 prêmios de 5 mil reais, um de 10 mil reais e um de 20 mil reais. As entidades sociais concorrem a 8 prêmios de 2 mil reais, um de 4 mil e outro de 8 mil reais. A coordenação da campanha informa que o cadastramento continua sendo feito pelo portal e pelo aplicativo da campanha, bem como na sede da Cefaz, no Aleixo e nos parques de Manaus. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizam de 12 a 16 de julho a Semana Estadual do 27º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, Seman-ECA. A abertura da ação será no dia 12 às 9 horas no Jardim Frontal do Teatro Amazonas, com a participação de autoridades ligadas ao tema e 100 crianças e adolescentes oriundas de escolas públicas e de outras instituições. Na abertura vamos divulgar a programação da Seman-ECA, um balanço dos avanços e desafios da ECA nesses 27 anos e um panorama das ações de governo concernentes à garantia dos direitos da criança e do adolescente, além dos números sobre violência e violação de direitos desse público, explica o titular da Sejusc, Graça Prola. 5 horas e 53 minutos em Ibarão. O governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura do Amazonas, iniciou na tarde de ontem os trabalhos de tapumagem e de provimento de vigilância armada para a Santa Casa de Misericórdia de Manaus. A iniciativa, que visa proteger o edifício histórico e seu acervo contra novas depredações, faz parte das ações preparatórias para o trabalho de salvaguarda da Santa Casa, coordenado pela Secretaria e realizado em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc e Defesa Civil do Amazonas. Em reunião na sede da Secretaria de Cultura, pela manhã, representantes dos órgãos estaduais envolvidos no trabalho debateram as condições atuais da Santa Casa, constatadas em visita na inspeção da manhã da última quinta-feira, as ações já realizadas e aquelas ainda a serem executadas para impedir a continuidade da deterioração do imóvel. Durante o encontro, o secretário de Cultura, Robério Braga, determinou o início da instalação de tapumes no mesmo dia. A contenção de caráter provisório até a contratação de serviço de tapumagem definitivo inclui a área do estacionamento em frente à Santa Casa, hoje usado como estacionamento e lavagem de carros, além de portas e janelas. Ele determinou ainda a contratação de serviços de vigilância armada 24 horas. O governador Davi Almeida e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, visitam o Centro de Acolhimento ao Imigrante na Zona Oeste, onde estão abrigados os indígenas venezuelanos da etnia Huaral, neste domingo, ou seja, amanhã, dia 9 de julho. Antes, o governador recebe o ministro e sua comitiva para uma audiência na sede do governo. A comitiva contou com o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Franklin Berg de Freitas, e do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Coimbra. Manaus é a segunda capital da região norte a receber a comitiva do Ministério da Justiça, que esteve nesta sexta-feira em Boa Vista, no estado de Roraima. 5 horas e 55 minutos em Manaus. E amanhã vai faltar energia elétrica em Iranduba, no trecho entre os quilômetros 26 e 47 da rodovia M070, abrangendo a localidade como Serra Baixa, Lago do Limão e Santa Maria. Segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas, a interrupção será das 8 horas ao meio-dia, período em que as equipes da empresa farão manutenção corretiva e preventiva na rede elétrica do município. Novo diretor do SAAI anuncia medidas para minimizar a falta d'água em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai.
O engenheiro elétrico Jean Moraes, designado nesta semana pelo prefeito Francisco Gomes para comandar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, SAAI, falou ontem das providências que estão sendo tomadas pela autarquia para diminuir a falta de água na cidade, que tem castigado a população nas últimas semanas. Daqui para a próxima semana, começar a normalizar a água do bairro Alto, botando a bomba d'água lá no Cleusa, fazendo com que diminua o tempo, está levando 6 horas para encher a caixa. E na Cidade Nova, eu vou fazer com manobra, botando o registro, fazer manobra, botar água para um lado e para o outro. Segundo o novo diretor, a equipe do SAAI detectou ontem um dos problemas que estavam comprometendo o abastecimento de água no bairro Alto. No poço tubolado do bairro Alto, ela estava com tubulação rachada, então não tinha pressão suficiente para chegar na caixa d'água. E hoje mesmo vamos resolver esses problemas. O bairro Morada do Sol, de acordo com Jean Moraes, vai ser contemplado com o projeto de expansão da Prefeitura de Iranduba e Governo do Estado, enquanto no Graça Lopes um poço já foi limpo e em breve vai entrar em funcionamento. Já no bairro Novo Amanhecer, na área atrás do Hospital Hilda Freire, onde a população também sofre com a falta de água. Já estou providenciando uma manobra de registro que todo mundo passa a ter água. Em tempo, o prefeito Chico Doido apresentou na tarde de ontem, na sede da Defesa Civil local, uma remessa de 2.500 garrafas de água mineral, kits de limpeza e colchões adquiridos junto ao governo do estado para auxiliar a população ribeirinha. Também participaram do ato o vice-prefeito Eduardo Cavalcante e o coordenador de Defesa Civil Cleuson Carneiro e a vereadora Larissa Gomes. Parte da ajuda humanitária, segundo o prefeito, já seguiu para os ex-moradores da Costa do Catalão, transferidos para o ramal da Cachoeira do Castanho. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. SMTU muda a rota do 101 da Zona Oeste de Manaus. Larissa Balheiro tem os detalhes. Para dar maior agilidade ao percurso e atender um número maior de usuários, a Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, vai alterar o itinerário da linha 101 São Raimundo T1 Centro a partir deste sábado dentro do bairro da Glória, na Zona Oeste de Manaus. No novo trajeto, ao seguir em direção ao centro, os ônibus vão circular pelas ruas Rego Barros, Cachoeira, Oswaldo Cruz e São Bento. No sentido centro-bairro, este itinerário será pelas ruas Presidente Dutra, São Bento, Oswaldo Cruz e Glória. A operação da linha 101 será acompanhada pela SMTU para verificar se a mudança será permanente ou não. Desde a semana passada, avisos foram afixados no interior dos coletivos para informar previamente aos usuários sobre essas mudanças. Falando em mudanças, a linha 704 Betânia Centro está desviando seu itinerário desde a última quarta-feira devido à interdição do tráfego de veículos no trecho da Avenida Magalhães Barata entre as ruas da Olaria e São Lucas, para a execução do serviço de dessoreamento do Igarapé 31 de março para as obras do Prozami. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Ibarão. As 492 unidades de ensino da Rede Municipal de Manaus retornam às atividades escolares na próxima segunda-feira, dia 10. Para que estejam abastecidos com todos os itens que compõem a alimentação escolar, a Prefeitura concluiu ontem a distribuição dos itens que atenderão os mais de 237 mil alunos de creches, centros municipais de educação infantil e escola do ensino fundamental das zonas urbana e rural da capital. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, por meio da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística. O 37º Festival Folclórico do Parque 10, conhecido como Arraial do CSU,
alterou o trânsito na zona centro-sul de Manaus desde esta sexta-feira. O evento e as mudanças no tráfego de veículos na área segue até o dia 13 de agosto. Durante o festival, a rua perimetral fica no sentido Maneca Marques CSU. As ruas Safira, Braga e 18 ficam no sentido único CSU, Rua Ivonete Machado. A rua 17 fica em sentido único da rua Ivonete Machado em direção ao CSU. A rua perimetral no trecho entre a rua 20 e a rua Maneca Marques também fica em sentido único. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, o entorno do CSU terá o monitoramento reforçado por agentes do órgão. Ao todo, 15 agentes participam da ação. A fiscalização deve atentar para casos de estacionamento em locais proibidos, sobre calçadas, em frente a garagens e próximo a esquinas. Moradores da área que tiverem dificuldades em circular nas vias ou acessar residências podem pedir apoio do plantão de trânsito pelo telefone 0800 092 1188. O festival terá 38 dias com 250 barracas de comidas típicas e brincadeiras, além de mais de 160 apresentações artísticas. 6:06 em Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas inicia hoje uma exposição de materiais da corporação no shopping em Ponta Negra, como parte das atividades alusivas ao aniversário da corporação. O objetivo da iniciativa é dar visibilidade à população sobre os materiais e os procedimentos utilizados pela corporação nas ocorrências de urgência e emergência na capital e no interior. Pelo menos 20 militares especializados nas áreas de mergulho, busca e resgate com cães, salvamento em altura, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio estarão apostos para tirar dúvidas do público que comparecer no stand, que será montado na área interna do shopping, próximo ao cinema. O evento será realizado de forma teórica e prática, com a apresentação de itens utilizados nas operações de socorro e ainda a exibição de vídeos com demonstrações da atuação dos militares nas ocorrências. A exposição será encerrada no próximo domingo, amanhã, dia 9. Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro e dos 141 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, será realizado no dia 8 de julho, portanto, hoje, às 19 horas, o casamento coletivo da corporação, com a participação de 10 casais. O evento busca, além de regularizar o regime de união dos participantes, a melhoria na qualidade de vida pessoal das mulheres. Na televisão, cada vez mais programas estão focados nos segredos da cozinha e despertam o interesse por essa área. Para atender esse público ávido por aprender os mistérios das panelas e dos temperos, o Centro Universitário do Norte, Uninorte, integrante da Rede Internacional de Universidades Laureate, lança o curso de gastronomia na modalidade Flex. O curso possibilita uma sólida fundamentação técnica sobre as tendências internacionais atuais, com foco inovador nos conceitos de sustentabilidade, alimentação saudável e valorização da cultura gastronômica brasileira. O curso de gastronomia é oferecido na unidade 1 da Uninorte, na Avenida Joaquim Nabuco, 1232, aqui no centro. Experiência, oportunidade, conhecimento e solidariedade fizeram parte da rotina dos jovens embaixadores que visitaram os Estados Unidos das edições anteriores e contam aos novos candidatos ao intercâmbio à terra do Tio Sam sobre a convivência com outra cultura e outro costume. Programa de Iniciativa e Responsabilidade Social da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Os jovens estiveram na sede da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, no bairro Japim, zona sul de Manaus, para conversar com o secretário e professor Arônio do Nascimento Bentes sobre a bagagem de aprendizagem adquirida durante o intercâmbio. Após um ano do período da sua ida até os Estados Unidos, os estudantes precisam realizar atividades nas comunidades onde vivem e dão continuidade aos conhecimentos adquiridos no período que estiverem em solo norte-americano, como uma forma de retorno para a sua cidade. A SEDUC é a embaixada de tudo que foi desenvolvido durante o intercâmbio. Os jovens contam como forma suas rotinas ou como foram sua rotina nos Estados Unidos. Everton Thiago, de 18 anos de idade, egresso da Escola Estadual Rui Araújo, Jefferson Caleb, também de 18, do Instituto Federal do Amazonas IFAM, Campus Maués, são alguns dos jovens que já tiveram a oportunidade de participar do programa Jovens Embaixadores. A secretária executiva do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, informa que serão realizadas orientações em bares,
casas noturnas e flutuantes de Manaus sobre nota técnica emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que coíbe a cobrança diferenciada de preços de ingressos para homens e mulheres. A equipe de fiscalização do órgão realiza neste sábado, 8 de julho, a partir das 19 horas, uma ação de orientação nestes locais sobre a referida nota. Durante a ação, os estabelecimentos serão informados a respeito da existência desta nota técnica e orientados a se adequarem às normas. A nota técnica trata da ilegalidade de diferenciação de preços entre homens e mulheres no setor de lazer e entretenimento. O documento enumera argumentos baseados tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na Constituição Federal para classificar esta cobrança como prática comercial abusiva, além de representar uma violação dos princípios gerais do direito do consumidor. O Procon Amazonas orienta que a nota técnica em questão visa garantir o cumprimento dos princípios basilares da Constituição brasileira, como os de dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia, ou seja, igualdade nas relações de consumo. A Secretaria de Estado de Produção Rural, SEPROR, recebeu representantes da cooperativa Mererê do município Nova Olinda do Norte, que apresentaram o projeto e a solicitação de apoio financeiro para a construção de 3 viveiros necessários para a criação e desenvolvimento de mudas. A formalização foi feita na última quinta-feira, dia 6 de julho. O valor para a execução do projeto para os 3 espaços é de R$25 mil. Entre as mudas a serem produzidas estão a Jandiroba, Piquiá, Itaúba, Ipê, Jatobá, os 24 tipos de louro e o pau rosa. Entre as espécies frutíferas destacam-se o cupuaçu, sem caroço, guaraná, açaí, chumbinho, cacau e a banana FA21, desenvolvida pela Embrapa e resistente às pragas que atacam a espécie. O secretário estadual de Produção Rural, Dedei Lobo, se reuniu com o prefeito de Anamã, Raimundo Chicó, na última quinta-feira para discutir o apoio da Secretaria de Estado da Produção Rural na retomada das atividades agropecuárias do município, assim que a cidade sair da situação de emergência. O município de Rio Preto da Eva deverá ser beneficiado neste verão com a revitalização dos ramais Casa Branca, Boa Sorte, Tumbira, dentre outros, segundo informou o deputado Cabo Maciel do PR, que elogiou a iniciativa do governador Davi Almeida de revitalizar os ramais do Rio Alto, Rio Baixo, Procópio e ZF9. O parlamentar itacoatiarense se reuniu juntamente com o vereador Cabo Marcelo, do PMDB do Rio Preto da Eva, com o secretário de Estado de Produção Rural, Dedei Lobo. De acordo com o Cabo Maciel, os moradores desses ramais estão encontrando dificuldades para fazer o escoamento da produção local de banana, laranja, farinha, pimenta e outras culturas que abastecem a capital. A Defensoria Pública do Amazonas, DPE-AM, por meio da Escola Superior da Defensoria Pública, encerra neste sábado o curso de formação de defensores populares, que vai formar cerca de 1.000 pessoas da capital e do interior do estado. O curso é voltado à formação de multiplicadores de informações sobre direito, justiça e cidadania. Lideranças comunitárias, autônomos, donas de casa, agricultores e professores estão entre os participantes que terão aula de encerramento ministrada pelo Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, às 14 horas, no Centro de Mídias da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, no bairro Japim 2, na zona sul de Manaus. Para o Defensor Público Geral do Amazonas, Rafael Barbosa, a iniciativa é uma forma da DPE-AM cumprir com sua missão de promover a educação em direitos. Agora, 6h14 em Manaus. A convite do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, integrante do Grupo de Trabalho de Planejamento Urbano, realizou a apresentação da avaliação do Plano de Mobilidade Urbana do município de Manaus quanto ao item acessibilidade, durante a reunião realizada na sua sede, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro. As reuniões que acontecem quinzenalmente têm o objetivo avaliar o Plano MOB e o Plano Diretor de Manaus com a perspectiva da efetiva implementação com vistas ao ordenamento do mobiliário urbano, transporte público, ruas, calçadas e edificações. A próxima reunião do GTPU está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, dia 20 de julho.
A plataforma Trocados possibilita que os clientes recebam o dinheiro quando o comércio não tiver o valor disponível, principalmente em moedas. A maioria das pessoas já se deparou com a falta de troco em alguns estabelecimentos comerciais. Com o pensamento de facilitar na rotina dos comerciantes e clientes, os empreendedores do Amazonas criaram a plataforma Trocados. A tecnologia permite que os consumidores possam receber os trocados quando o operador de caixa não tiver o valor disponível, principalmente moedas. O produto é fruto de uma parceria firmada entre o governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, com a Fundação Centro de Referências em Tecnologias Inovadoras CERT, para incentivar o empreendedorismo inovador no estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pretende pedir a presença de 7.000 militares federais para garantir a segurança, ao menos em 22 municípios do estado, na nova eleição para governador marcada para o próximo dia 6 de agosto. A propaganda eleitoral do primeiro turno está prevista para se iniciar na próxima segunda-feira e vai até 3 de agosto. A do segundo turno, se houver, previsto para 27 de agosto, será entre 12 e 25 do mesmo mês. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Iede Simões, confirmou na manhã de ontem que o calendário eleitoral das eleições suplementares para governador do Amazonas está mantido. Por isso, o primeiro turno ocorrerá no dia 6 de agosto deste ano, com a participação de 9 candidatos. O TREAM vai continuar com o orçamento previsto. Vamos manter o dia 6 de agosto a eleição. Houve entendimento com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o secretário dele, e chegamos a essa definição. As questões que surgirem serão resolvidas pelo plenário, afirmou Iede Simões. É menos traumático para nós não adiarmos a eleição, porque tem custos envolvidos e assim não haverá mais prejuízo. Ainda segundo Iede Simões, a propaganda na televisão começa na próxima segunda-feira, 10 de julho. Não será modificado nada, disse o desembargador. 6h mais 16 em Manaus. Durante a entrega de viaturas, o governador ressalta sobre as medidas adotadas para as promoções e reajuste salarial das polícias civil e militar. Diante da corporação, o governador Davi Almeida afirmou que já possui os recursos para fazer o pagamento das promoções da Polícia Militar e o reajuste salarial definidos no plano de escalonamento da Polícia Civil. Contudo, a atual conjuntura eleitoral em que se encontra o estado do Amazonas, é necessário respeitar os critérios jurídicos para a validação da decisão. Davi Almeida explicou que, passado esse momento, vai honrar o seu compromisso sem ultrapassar o limite máximo da lei de diretrizes orçamentárias. Eu já encontrei o mecanismo, já encontrei os meios, 90% a questão financeira já está resolvida, os impactos que isso possam causar nas finanças do estado, dá para absorver, dá para pagar, eu só preciso que me garanta essa condição, as promoções, o escalonamento, para que eu não possa sofrer sanções posteriores. Nesta sexta-feira foram entregues 50 novas viaturas e 2 helicópteros para reforçar o patrulhamento ostensivo dos órgãos de segurança na capital e no interior do estado. Durante a solenidade realizada no Centro de Convenções de Manaus, o governador destacou que é necessário garantir a segurança da população e melhorias no trabalho das polícias. Sem dúvida alguma, irão ajudar no combate à criminalidade na cidade de Manaus, no interior. Isso tudo perpassa pelo trabalho da Secretaria de Segurança, pela renovação da frota, para dar melhores condições de trabalho aos policiais militares, a policial civil e, acima de tudo, aquilo que a polícia espera com relação à sua promoção, ao seu escalonamento. Nós estamos trabalhando diuturnamente, inclusive a própria Secretaria empenhada, o próprio comando da Polícia Militar muito empenhado em poder solucionar esses problemas que se avolumaram durante os últimos anos. Para o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, a renovação da frota de viatura representa uma forma de coibir as ações criminosas na capital e no interior. Da utilização dessas ferramentas, que aliás são ferramentas muito caras, estavam paradas e foi um esforço muito grande para a gente recuperá-las e colocar de volta à disposição da sociedade, é que pelo menos uma delas, das 3 que vão estar voando em breve, esteja sempre em atuação no interior do estado, que a gente possa fazer um deslocamento da segurança pública para apoiar ações no interior. É claro, a fronteira é a prioridade para a gente poder, é a área mais violenta, é a área mais sensível, e nós pretendemos sim mandar essas ferramentas de trabalho para o interior. Algumas dessas viaturas também vão para o interior. Não são todas essas aí o final. Nós ainda temos que fazer a troca da frota como um todo. Isso está previsto no contrato e todas as viaturas serão trocadas aí nos próximos 30, 40 dias. 6h mais 23 em Manaus. Polícia.
Darlen Silva de Oliveira Travassos, de 29 anos, foi presa ontem com 10 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ela saiu do município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus, e foi presa no momento em que aguardava um voo para Campinas, no interior de São Paulo. Ela receberia R$1.000 pelo transporte da droga. Segundo a delegada Tamara Albano, diretora adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, a polícia recebeu uma denúncia anônima que informou sobre uma mulher vinda de Tefé com drogas escondidas na mala da manhã desta sexta-feira. 2 idosos e um jovem autista foram agredidos com golpe de facão durante um assalto no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, 2 adolescentes invadiram a casa onde as vítimas estavam. Uma mulher de 84 anos está internada. Os suspeitos já foram identificados. O crime ocorreu durante a madrugada na casa onde as vítimas moram. Segundo o delegado Antônio Chicre, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, um grupo invadiu a residência para cometer o crime. Eles usaram uma picareta para arrombar o portão de ferro. Um foragido do complexo penitenciário Anísio Jobinho Compage, acusado de estupro, foi preso no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o homem teria cometido outros 9 abusos sexuais no período em que esteve longe da cadeia. Após a prisão, 5 vítimas o reconheceram na delegacia. De acordo com o delegado Antônio Chicre, da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, o homem fugiu do regime semiaberto do Compage em 2014. Os 2 técnicos de enfermagem suspeitos de abusar sexualmente de uma grávida durante o parto na maternidade Moura Tapajós não prestaram depoimento à polícia ontem. De acordo com o delegado Demétrios de Queiroz, do 8º Distrito Integrado de Polícia, a dupla chegou a ir até a unidade, mas não entrou para fugir da imprensa. O caso está sendo tratado pela polícia como estupro de vulnerável. Segundo o marido da vítima, a esposa teve as partes íntimas tocadas pelos funcionários que teriam ainda falado palavras obscenas. Os profissionais foram afastados da função conforme a Secretaria Municipal de Saúde. O delegado disse que só deverá decidir se vai pedir a prisão preventiva dos suspeitos após ouvir o médico responsável pela equipe no momento do parto da mulher. Um agricultor foi preso suspeito de matar um homem que teria violentado o filho dele de 9 anos de idade no município de Tocantins. Após o homicídio, ele se entregou à polícia. A criança teria sido amarrada dentro de um curral na última quarta-feira. O agricultor se apresentou na sede do Conselho Tutelar de Tocantins dizendo que havia disparado contra o suspeito, que era conhecido da família. O homem teria aproveitado que estava somente a mãe e a criança em casa para cometer o abuso. Alexandre de Oliveira Lemos, o Gordinho, Dioquides Moreira Souza, Fredson Santiago Ribeiro, Gerson Rodrigues dos Santos, Gerson Souza da Silva, Cláuter Jorge Oliveira e Miqueias Nascimento Ramires foram presos pela associação criminosa e tráfico de drogas. Conforme o diretor adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Denis Pinho, a quadrilha, que tem como líder o narcotraficante João Pinto, carioca o João Branco, foi preso em um bar localizado na rua Graciliano Ramos, comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. No local, segundo o delegado, os policiais civis apreenderam 3 pistolas .40, 2 delas sendo da Polícia Militar, um revólver calibre 38 e uma porção de cocaína. 6:26 em Manaus. José Wagner de Souza, conhecido como Pastor, Francisco Silva Pinheiro Nego e Antônio Laene Silva do Vale foram presos ontem, suspeitos de envolvimento no atentado à casa do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Paulo Gadelha, no município de Guajará. A informação foi confirmada pelo delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil. Na madrugada da última terça-feira, dia 4 de julho, 2 homens atearam fogo no carro do delegado e tentaram incendiar a casa dele, que no momento do incêndio criminoso dormia no local com a esposa e o filho de apenas 4 meses. A picape do delegado modelo L200 Triton teve perda total e parte do forro da residência também pegou fogo. O delegado Paulo Gadelha informou que o crime foi a mando de Pastor, apontado como traficante de drogas no município. Ele confessou que ordenou o atentado contra o delegado após ter sido preso na cidade por tráfico de drogas e ter tido um prejuízo de R$50 mil. A Polícia Civil ainda procura outro homem identificado como Jonathan da Silva e Silva, suspeito de participar do atentado. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1777. 20 acertos acumulou
19 acertos, 10 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$23.265,82. 18 acertos, 102 apostas ganhadoras, prêmio R$1.425,60. 0 acertos, o azarão não apareceu. Valor acumulado para o próximo concurso, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$1.400.000. Vamos às dezenas do concurso de número 1777 da Lotomania. Anote: 01, 12, 23, 26, 34, 38, 46, 48, 60, 63, 65, 70, 75, 82, 83, 84, 89, 93, 95 e 99. Vamos repetir para você as dezenas do concurso de número 1777 da Lotomania. Confira: 01, 12, 23, 26, 34, 38, 46, 48, 60, 63, 65, 70, 75, 82, 83, 84, 89, 93, 95 e 99. Vamos falar agora de Quina em seu concurso de número 4.423. A Quina também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 8, hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$4.200.000. A quadra teve 76 apostas ganhadoras, prêmio R$6.808,32. O terno teve 5.807 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$133 e mais 99 centavos. O Duque, 141.986 apostas ganhadoras, R$3,01 é o prêmio. Vamos agora às dezenas do concurso de número 4.423 da Quina. Anote: 20, 34, 63, 64, 67. Vamos repetir: 20, 34, 63, 64 e 67. 6h32 em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1534. 15 acertos, apenas uma aposta ganhadora lá de Santa Inês, no estado do Maranhão. Vai receber sozinha na segunda-feira R$2.053.963 e mais 67 centavos. 357 apostas ganhadoras fizeram 14 pontos e vão receber um prêmio de R$1.768,55. 13 acertos, 13.908 apostas ganhadoras. Prêmio fixo, R$20. 12 acertos, 186.284 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.034.775 ganhadores. O prêmio R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1534 da Loto Fácil. Anote: 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24. Vamos repetir para você conferir as dezenas da Loto Fácil em seu concurso de número 1534. 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21. 24. Agora 6h mais 33 em Manaus. Esportes. Uma das mais tradicionais competições de vôlei do Amazonas, o Grand Prix LGBT, chega à sua 7ª edição deste ano e inicia neste sábado com muitas novidades que vão encher os olhos do público local. No total, 200 atletas irão arregaçar as mangas e entrar na briga pelo título da competição, que tem como objetivo não somente disseminar o esporte, mas também lutar contra a homofobia. A cerimônia de abertura começa às 19h de hoje no Rio Negro, no centro. Logo após, às 20 horas, é hora das braçadas esportes iniciarem com o jogo entre Cuba e Suécia, e às 21 horas entra em quadra França e Brasil. A entrada é R$5 apenas.
Vale ressaltar que o primeiro jogo deve mexer com a estrutura dos jogadores e o público em geral, uma vez que o time de Cuba é o mais experiente da turma, anotando 25 anos de fundação, enquanto que a Suécia é uma das caçulas com 2 anos de existência. A esperança é o gol e mais do que nunca as guerreiras do Hulk precisam acertar suas fachadas nas sereias da Vila. Santos e Iranduba entram em campo às 20 horas deste sábado na Vila Belmiro, em São Paulo, para o jogo de volta das semifinais do Brasileirão Feminino, buscando a vaga inédita na final da competição. Hernando Alzotto começa sua caminhada no comando da seleção brasileira, já disputando um título. Nesta sexta-feira, o Brasil fez um jogo consistente, passou pelos Estados Unidos por 3-1, com parcial de 25-20, 23-25, 25-20 e 25-19, e se garantiu na grande decisão da Liga Mundial. O rival na final será a França, que venceu o Canadá também por 3-1 nesta sexta-feira. Os franceses são os melhores da Liga Mundial, com apenas uma derrota até aqui, para a Itália ainda na fase de grupos. Algumas federações estaduais já contam com um aumento considerável do mensalinho que a CBF repassa para as entidades no início de todo o mês. A maioria delas é contemplada com a quantia de R$75 mil. Além disso, seus presidentes recebem um aporte de R$15 mil mensais. A expectativa de alguns desses dirigentes é que o valor entregue às federações seja fixado entre R$100 mil e R$120 mil até o início de 2018 e que a ajuda de custo individual salte para R$25 mil. A rodada deste fim de semana da Série B teve início ontem com estes jogos: Santa Cruz 3, Brasil de Pelotas 0. Goiás 3, Luverdense 1. Paraná Clube 1, América Mineiro também 1. E Eduardo Silva, bola volta a rolar neste sábado. Vamos aos jogos. Pela Série D, às 15 horas, jogam Desportiva do Espírito Santo e Operário do Paraná. Às 16 horas, o RT e Portuguesa do Rio de Janeiro. No mesmo horário, Aparecidense de Goiás e América de Natal. Às 17 horas, Metropolitano e São Bernardo. Na Série C, às 16 horas, jogam Bragantino e Tupi. No mesmo horário, Tombense e Macaé. À noite, às 19 horas, jogam Motoclube e Fortaleza. Na Série B, 16h30, Figueirense e Ceará. No mesmo horário, Internacional e Criciúma. Às 19 Oeste, Vila Nova de Goiás. Ainda às 19 horas, Juventude e Guarani. Mesmo horário, Boa Esporte Clube e CRB. Pelo Brasileirão, jogam hoje Atlético de Goiás e Vitória. Vasco e Flamengo às 18 horas. Corinthians e Ponte Preta jogam em seguida às 19 horas. A Série A do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado a sua 12ª rodada, com destaque para o clássico Vasco e Flamengo em São Januário, já que o mando de campo é vascaíno e a torcida do clube e será grande maioria no estádio. Isto porque apenas 5% dos cerca de 20 mil ingressos à venda para a partida foram destinados à torcida rubro-negra. O jogo leva a campo uma das maiores rivalidades do futebol carioca e brasileiro desde que os dois clubes começaram a se enfrentar em 1923. E ficou conhecido como o clássico dos milhões, porque no passado costumava levar mais de 100 mil pessoas ao Maracanã e produzir rendas milionárias. Últimas notícias. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a semana em queda. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, caiu 0,92% na primeira semana de julho para 62.322 pontos. No dia, o índice registrou queda de 0,24%. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, terminando a primeira semana de julho em queda, portanto, com o mercado apostando na continuidade da atual política econômica, mesmo com o eventual afastamento do presidente Michel Temer, denunciado por corrupção passiva. Essa avaliação, que já vinha sendo precificada antes, ganhou algum corpo nesta semana, após notícias de que aumentou a articulação política para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, assuma o comando do país. A moeda norte-americana caiu 0,58% a R$3,2795 na venda. Vê a cotação de hoje. Na semana, a queda foi de 0,01%. No ano, a moeda acumula alta de 0,92%. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores nascidos em dezembro. Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não pode sacar o FGTS em uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósito do empregador atual. Mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque no último lote. O valor total disponível ultrapassa 3,5 bilhões de reais e equivale a aproximadamente 8% do total.
Para atender aos trabalhadores que querem fazer o saque das contas inativas, mais de 2.000 agências da Caixa abrirão neste sábado entre 9 e 15 horas. 6h41 em Manaus. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, teve deflação de 0,23% no mês de junho, a primeira em 11 anos, puxada pelas contas de luz e alimentos, segundo o dado do IBGE divulgados ontem. O resultado é o mais baixo para o mês de junho desde o início do Plano Real. A última vez que o índice teve variação negativa foi em junho de 2006, quando a taxa caiu 0,21%. O IPCA nunca foi tão baixo desde agosto de 1998, quando a taxa atingiu menos 0,51%. A Confederação Nacional da Indústria divulgou ontem que sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto deste ano foi revisada de uma alta de 0,5% para uma expansão menor de 0,3%. Já a expectativa de expansão do PIB industrial neste ano recuou 1,3% para 0,5% para a entidade. A Receita Federal informou que serão liberadas na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, no horário de Brasília, as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também incluirá restituições residuais em 2008 a 2016, informou a Receita. Ao todo serão pagos 2,99 bilhões de reais para 1.495.931 contribuintes. Os depósitos serão feitos no dia 17 deste mês de julho. E a Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira que a linha pró-cotista, que está suspensa, será retomada apenas em 2018. Essa linha financia a compra de casa própria com recursos do FGTS e tem juros mais baixos do que outras modalidades de crédito imobiliário. Com a emenda constitucional que impõe um limite ao crescimento dos gastos públicos vigente desde o fim do ano passado, as despesas da União poderão crescer até 3% em 2018 na comparação com este ano. O percentual ficou definido ontem com a divulgação do resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de junho. 6h43 em Manaus. Aliados de Michel Temer admitem em privado que as revelações contidas na delação premiada do ex-deputado Eduardo Cunha devem agravar ainda mais a situação do presidente no Congresso e ampliar as chances de a Câmara autorizar o Supremo Tribunal Federal a processá-lo. Seria uma injeção extra de ânimo nos que na surdina trabalham para que Rodrigo Maia ascenda ao Planalto. O problema é que o horizonte para Maia é igualmente sombrio, assim como Temer, o atual presidente da Câmara, também é citado na delação de Eduardo Cunha. Ele aparece, segundo pessoas próximas ao ex-deputado, como intermediário de interesses empresariais na máquina pública e destinatário de recursos de origem ilícita. Na semana passada, o próprio Cunha, da cadeia em Curitiba, fez questão de mandar o recado para o ex-colega. Com a possibilidade de o presidente Michel Temer não reunir apoio suficiente para se manter no cargo, os partidos de sua base aliada começaram a discutir a configuração de um governo de transição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O principal consenso é o de que a nova gestão teria que manter os ministros da equipe econômica, Henrique Meirelles na Fazenda e Diogo Oliveira no planejamento. Maia tem simpatia por Meirelles e Diogo, que defendem as mesmas bandeiras que ele. De acordo com aliados, é essencial que ele faça um aceno ao mercado financeiro, garantindo a continuidade da linha econômica e se comprometendo com as reformas. Ontem, sexta-feira, mensagens publicadas por Maia em redes sociais já foram interpretadas por agentes do mercado como a conduta que deverá ser adotada pelo parlamentar caso o presidente seja afastado temporariamente. Em viagem à Argentina, ele escreveu que é preciso tranquilidade para sair da crise e que não pode ficar satisfeito apenas com a reforma trabalhista. Temos as reformas da Previdência, tributária e mudanças na legislação de segurança pública, afirmou. Interlocutores de Temer telefonaram para Maia nesta sexta. Segundo eles disseram ao presidente da Câmara que reconhecem que ele tem sido leal, mas deveria orientar seus aliados para não ficar marcado como traidor. A substituição de 4 membros titulares da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nos últimos 3 dias é o motivo apontado por deputados de partes da base do governo para evitarem se manifestar publicamente sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer do PMDB, que é acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, de ter cometido crime de corrupção passiva.
Sob a condição de anonimato, um parlamentar afirmou que já tem a sua decisão tomada, mas preferia não informá-la à reportagem para preservar a sua vaga na comissão, que tem 66 titulares e 66 suplentes. Depois de 1 ano e 2 meses, a Câmara dos Deputados voltou a fazer numa sexta-feira sessão de plenário que contou prazo para a tramitação de propostas. Na prática, a sessão de ontem, sexta-feira, contou prazo para a conclusão pela Comissão de Constituição e Justiça da análise sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. A defesa de Temer foi apresentada na última quarta-feira e com isso passou a contar o prazo de até 5 sessões do plenário para a CCJ discutir e votar o parecer do relator Sérgio Sveita, do PMDB do Rio de Janeiro, no qual ele recomendará a continuidade ou a rejeição da denúncia contra Temer. A expectativa é que Sveita apresente o relatório na próxima segunda-feira, dia 10, e na quarta, dia 12, comece a discussão do parecer. 6h47 em Manaus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que é preciso ter muita tranquilidade e prudência neste momento. A manifestação do deputado foi feita em sua conta pessoal no Twitter, após a empresa ter noticiado que o nome de Maia é cotado para assumir a presidência da República. Se houver um afastamento de Michel Temer da presidência, Maia é o primeiro da linha sucessória. O processo da denúncia está previsto para começar a ser analisado na próxima semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara e terá de passar por votação no plenário da Casa. Pela Constituição Federal, em caso de impedimento do presidente da República, quem assume o cargo é o presidente da Câmara. Nas negociações para fechar um acordo de colaboração premiada, o ex-ministro Antônio Palocci sustenta que o seu sucessor na Fazenda, Guido Mantega, montou uma espécie de central de venda de informações para o setor financeiro durante os governos petistas. A sede seria o prédio do Ministério da Fazenda em São Paulo, na Avenida Paulista, onde Mantega costumava despachar até as sextas-feiras. Palocci implica o sucessor em um suposto esquema de repasse de informações privilegiadas. Segundo ele, Mantega antecipava dados a respeito de juros e adição de medidas provisórias, por exemplo, que eram de interesse de bancos em troca de apoio ao PT. Nas últimas 2 semanas, os acordos de leniência e de colaboração firmados no âmbito da Operação Lava Jato restituíram aos cofres públicos quase R$1 bilhão. De acordo com o Ministério Público Federal, entre os dias 26 de junho e quinta-feira, o empresário Marcelo Odebrecht e as empresas Braskem e Andrade Gutierrez devolveram aos cofres públicos R$903,9 milhões em cumprimento às obrigações assumidas nos acordos feitos com o Ministério Público Federal. A expressiva e inédita quantia de quase R$1 bilhão efetivamente recuperada em 10 dias revela que essa técnica especial de investigação também permite, em tempo recorde, o adiantamento do ressarcimento de prejuízos causados aos cofres públicos, disse em nota a Procuradoria da República no Paraná. E por anos, os Estados Unidos foram a força dominante e determinaram a agenda do encontro anual de líder das maiores economias do mundo. Mas, nesta sexta-feira, quando o presidente Donald Trump se encontrou com os demais 19 líderes do G20, ele viu os Estados Unidos isolados em todas as áreas, do comércio à mudança climática, e confrontados com a perspectiva de o grupo soltar um comunicado neste sábado que deixa claro como o país está sozinho. A chanceler alemã, Angela Merkel, anfitriã da reunião, abriu-a reconhecendo as diferenças entre os Estados Unidos e os demais países, enquanto o compromisso só pode ser encontrado se acomodarmos as visões de um e outro, ela afirmou, também podemos dizer que divergemos. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pela Tribuna da Bahia. A operação da Polícia Federal faz busca e apreensão no TJBA. O Globo do Rio de Janeiro. Temer quer ministros de volta à Câmara para votar contra a denúncia. Destaque do dia ainda no Rio de Janeiro. Ônibus são incendiados perto do túnel Santa Bárbara, no Rio. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Maia dá provas de lealdade o tempo todo, afirma Temer na Alemanha. O Estado de São Paulo. Placar da denúncia contra Temer, 163 a favor e 57 contra. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com o destaque do jornal Correio Brasiliense. Rodoviários e empresas não chegam a acordo e pode haver greve no DF na segunda. O que diz o Valor Econômico? Está insuportável manter ministro do governo, diz líder do PSDB.
Destaque do estado de Minas. Marido é suspeito de matar empresário e esconder corpo dentro do armário. Vamos ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. Em 10 dias, Lava Jato recuperou quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Diário do Nordeste. Polícia fecha 2 casas de azar em Fortaleza. Lucro de um dos locais chegava a R$3 milhões. Do Nordeste, vamos à região sul com o Jornal 0 Hora lá em Porto Alegre. Nós vamos retomar o governo do Brasil, disseu em áudio a petista. Manchete dos jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa: concurseiros em tempos de crise. Amazonas em tempo. TRE vai manter o calendário eleitoral. Principal matéria de capa do jornal, a crítica. Calendário apertado, eleição da hora extra. 6h51 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai e Larissa Balieiro. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva.